você recomendar, tem um negócio aí no mercado que todo mundo usa. NPS. NPS, é disso que a gente vai falar hoje. Não que não é com INPS. Que o antigo INSS. Que hoje e a gente tinha um jeitinho de se referir carinhosamente, que era infelizmente não podemos servir, né? E que está muito próximo do que a gente vai discutir hoje com o NPS, que promete uma coisa, mas não entrega essa coisa. Você sabe assim que esse é um assunto que acalenta ambientes, né? Acalentar é bom. Então, mas ele, então deixa eu colocar. É explosivo. Porque assim tem defensores e tem os críticos e tem gente que não sabe por que usa. Eu já me deparei muitas vezes com cliente dizendo que a matriz faz, então nós temos que fazer. Não foram poucas vezes, inclusive, isto. Outros dizendo que essa era uma métrica que garantia ou não garantia um bônus. E eu falava, pelo amor de Deus, então vamos dar um jeito desse negócio ser medido, porque não tem o que fazer. Outras de que está na moda. Eu ouço falar muito. Tem empresas que fazem só isso. Né? E eu sempre me perguntando o que o Net Promoter Score, Net Promoter Score, colabora de fato com a estratégia. Um dia eu perguntei para um cliente, NPS ajuda a vender mais? Não. Se eu souber os antecedentes... Não tem antecedente do NPS. Não do NPS. Eu estou falando, por exemplo, da satisfação, medir, entender, atuar sobre aquilo, sobre o que a gente pode dizer que são os pontos fracos da companhia, entender cenário competitivo em relação aos atributos, decisão. Isso ajuda a companhia a vender mais? Ajuda. Então, por que a gente vai medir NPS? E alguns clientes, felizmente, nos atenderam, né? E entenderam que o propósito era fazer com que ele vendesse mais, ou fazer com que ele crescesse mais rápido. É para isso que nós estamos aqui. Né? Nós viemos de empresa, imagina, alemã, onde a cobrança era... Temos que fazer um negócio crescer e pronto. E fomos doutrinados para isso. Informação tem que ter uma utilidade prática, né? E aí, Léo, o NPS, ele está aí. E a gente mede. Eu não meço. Você pode medir. Eu não a gente mede, sim. Eu digo assim, a gente mede, eu não mostro para você. Mas, lógico, o cliente, se ele diz para mim que, olha... Mundialmente nós medimos e esse medidor vai ser comparado com o que acontece na Austrália, não sei o que lá, ok, vai ser a última pergunta do questionário e eu vou apresentar de forma separada, ok? E aí apresento de forma separada. Mas está interessante essa história porque os clientes estão aceitando que tudo que vem antes é mais importante do que o NPS. Então, o NPS, de fato, está ficando um adendo de um projeto de satisfação, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de projeto. Então, mas o que eu acho que seria legal aqui para a gente hoje falar sobre o NPS, né? Se a gente tivesse... como contar uma historinha de onde veio isso, até para poder dizer o seguinte. Eu lembro que num dos episódios eu falei das livrarias de aeroporto. Hoje. Hoje não. Outro dia. Que alguém, eu lembro até, não sei se foi o Clóvis de Barros que falava que... Não sei qual deles foi, que se pegasse fogo, não atrapalharia em nada, porque tem aquelas... Olha que tem aqueles livros de
onde os dele também estão. Também tá. 10 maneiras de crescer, 10 maneiras de ser mais rico, 10 maneiras, 20 dicas não sei do que lá, né? Que alguém lá no meio da Oceania escreveu e que a gente acha que talvez aqui no Brasil serviria para alguma coisa, né? Então, você como acadêmico, provavelmente tem aqui alguma história para contar para nós, de onde começou isso, e aí eu acho que a gente já pode ir logo na garganta, sabe? Qual é o ponto fraco do NPS? Então vamos lá. Primeiro assim, tá. Opa, para a esquerda tá bom, só não fala para eu virar mais para a direita, tá? Então mais para a esquerda pode sempre falar, fala mais para a direita e fudeu, tá? Não dá. Tá? Mais para a esquerda, vamos que vamos. Bom, vamos lá. Primeiro assim, eu sou muito da opinião, eu também não me lembro onde eu li isso, que se 5 bilhões de pessoas acreditam numa bobagem, continua sendo uma bobagem. Tá? Que 5 bilhões acreditam? Que 5 bilhões de pessoas acreditam, mas uma bobagem é uma bobagem. Ah, você está dizendo que o NPS é uma bobagem? Sim, estou dizendo que o NPS é uma bobagem. Tá? Mas por quê? Será que vão parar de assistir a gente por causa disso? Mas se parar, paciência, eu não vou assim ficar na briga por audiência. Não, então, vamos falar assim, ó, não, viu, lá vai até o final. Eu já falei, né? Será que o cliente vai ficar quem assiste? Eu gosto de cuidar do cliente. Então calma, muita calma nessa hora. Vamos explicar. Se ele gosta. Então, a gente tem um nome, tem nome a zelar. Né? Então vamos lá. Então, como é que criou? Eu me esqueci, dá um Google aí, procura o nome do cara do. Eu tô sem o celular, mas não tem problema não. O nome do cara lá do NPS. Alguém. Que ele falou que criou um livrinho lá chamado A Única Métrica que Importa, que é essa perguntinha de quantos, numa escala de 0 a 10, se você for, qual é a probabilidade de você recomendar esse produto a um cliente. Então, um amigo. Tá? Então, para começar, qual é a probabilidade? Se eu pergunto para você qual é a probabilidade de recomendar, o que eu estou mensurando? É uma questão a respeito de quê? De intenção? Intenção de recomendação. Né? Então, beleza. É uma questão de intenção de... o Reichenfeld, exatamente. Alguém... Já sopraram aqui Reichenfeld, lá o cara que criou isso. Então, beleza. É uma questão de intenção de recomendação. Faz sentido lógico que a gente recomende aquilo que a gente gosta? Faz sentido lógico. Faz sentido lógico que a gente recomende aquilo com a qual a gente está satisfeito? Faz sentido lógico. Agora, faz sentido lógico que você, se tem febre, você pode estar gripado? Faz sentido lógico. Mas se você mensura a febre, você não sabe se você está gripado. Tem outros sintomas que você precisa para saber se está gripado. Então, fazer sentido lógico que... Nossa, essa foi boa, essa metáfora. Essa me superei. Eu nem tinha pensado nisso. Foi de improviso. Foi de improviso. Então faz sentido lógico que uma intenção de recomendação tem a ver com uma intenção de lealdade, com um nível de satisfação, com uma intenção de recompra. Tudo isso faz sentido lógico. Mas só faz sentido lógico. A gente só vai saber se a gente perguntar as outras coisas também. Então, já não deixaria de ser a única métrica que importa. Tá? Porque ela precisaria ser acompanhada como a gente faz com outras coisas. Tá? Uma outra coisa que a gente acho que falou em algum dos nossos encontros, a gente presumindo que alguém encontra com a gente e nos vê. Isso. A gente gosta o Cláudio é otimista, ele acha que a gente é campeão de audiência. Nossa, a gente tem milhares de pessoas que veem a gente. Né? Tem muito. Videocast, né? É videocast? Porque a gente aparece, pode pesquisar. Mas a gente aparece, então, videocast. Videocast. É um cast. Qualquer coisa cast. Tá, então, assistindo. Então você acha que as pessoas estão nos assistindo, elas podem recomendar para outras pessoas. Isso é uma intenção de recomendação.
Agora, em algum episódio aí, a gente falou de que é um construto. O construto é um conceito que não pode ser mensurado por uma assertiva só. Olha, né? Como eu aprendo. Então, quando a gente mensura de maneira acadêmica uma intenção de recomendação, não é com uma pergunta. Não. É com 3 ou 4 assertivas. Eu faço comentário, eu recomendo o produto XYZ para quem me pede uma opinião. Eu recomendo o produto de XYZ, mesmo que não me peçam opinião. E mais outras 2 ou 3 assertivas que dizem respeito à recomendação. Mas por que? Aí podem perguntar, vocês podem perguntar, por que tantas assertivas? Porque a gente tem, cada um de vocês pode responder sobre o mesmo tema usando palavras diferentes. Isso. Então, quando eu pergunto para o Cláudio se ele está satisfeito com o Tigo 7 dele, eu já estou fazendo propaganda. É publi. Vamos ver se a gente ganha uns trocados aí com essa publi. E ele disser que está muito satisfeito, concorda totalmente, estou muito satisfeito com o meu carro, a gente não sabe em função de que o Cláudio está respondendo. Né? O nosso produtor excepcional Emerson, ele pode estar igualmente satisfeito. Global, exatamente. Nosso produtor global Emerson, ele pode estar igualmente satisfeito com o Tigo 7 dele, mas por outros motivos que diferentes do Cláudio. Certo. Então é por isso que a gente, ou seja, a satisfação é um construto que não pode ser mensurado por uma assertiva só, por isso que assim não pode como ter aquela pergunta, qual o seu nível de satisfação geral? Pronto. Não resolve a vida não resolve a vida de ninguém. A intenção de recomendação é no mesmo caminho. Lealdade declarada, a intenção de recompra, todos, ou seja, as pessoas vão respondendo questões que são parecidas e que de maneira geral mensuram uma intenção de recomendação, que seria o NPS, uma intenção de... Opa, chutei o fio aqui, deixa eu voltar aqui. Uma intenção de recompra, uma lealdade declarada. Até aí tudo bem. Né? A gente está falando de 3... vamos dizer 3 assertivos, ou 3 construtos. Recomendação, recompra e lealdade. E lealdade declarada. Então, que é muito do que a gente mede em estudos de satisfação de cliente. Exatamente. E a gente não mensura satisfação pela satisfação. Não. Mesmo fazendo sentido lógico, eu posso estar muito satisfeito com essa caneca, não ter nenhuma intenção de recomendar. Isso. Eu posso estar muito satisfeito com essa caneca e não quero comprar outra caneca. Tá? Então, a gente só vai saber se satisfação se traduz em alguma coisa se a gente mensurar. A gente só vai saber se satisfação se traduz em intenção de recompra se mensurar. Intenção de recomendação se mensurar. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira falha metodológica é uma assertiva para uma coisa que normalmente é mensurada por mais de uma. Tá? Mas beleza, tá bom, mas tudo bem, vamos supor, no melhor dos mundos possíveis, que essa assertiva seja a melhor coisa do mundo. Como ele escreveu. Né? Aí que cai uma questão, não vou falar palavrão, uma questão problemática. Vamos lá, você tem... Eu pedi para não falar palavrão. Vamos voltar ao termômetro. Isso. Você tem o termômetro lá que vai de 30 e pouquinhos a 40 e poucos, né? Qual informação que o termômetro te dá se ele te der assim, não febril, talvez febril e febril? Para que serve isso? Para eu tomar ou não tomar um remédio. Tá, mas você sabe o quão febril você tá? Não, né? Então não foi sei. mais ou menos o que os caras fizeram. Eles disseram que eles fizeram uns clusters. Aliás, recomendo fortemente o artigo de uma conhecida nossa, muito minha amiga Lilian Carvalho, da GV, legal. Por que não gosto do NPS. Tá? Ótima pesquisadora. Então, nós somos pesquisadores platônicos, a gente só se conhece... e a Lilian e eu nos conhecemos faz mais de 10 anos e só de maneira virtual. Excelente, sigam ela, Instagram, Facebook, eu não sei se ela tem, LinkedIn. Mas o Instagram dela
muito bom, legal, de marketing digital e tudo, feríssima. Isso. Tá aí, ela tem um texto porque eu não gosto do NPS. Mas vamos lá. Então a gente fazendo analogia do NPS com o termômetro. No Instagram também, claudiosilveira.com Brasil. Não, mas eu falei de quem fala coisa legal, não você, né, cara? Porque fala coisa muito legal. Ele fica triste, olha. A gente sacaneia ao vivo, olha só como ele fica com essa carinha. Né? Ô, diretor, eu posso ir embora, deixar ele sozinho? Nossa, não, mas eu não vou então passar. Eu só vou, tô falando. Continua. É publi. A Lilian pagou pra gente. Que eu não posso sair, porque estraga toda a gravação. Tá, é outro publi. Tá? Vai então o texto da Lilian é muito bom. Mas vamos lá. E sigam o Cláudio Silveira também. Muito obrigado. Tá, então, e depois vai ter, pode pesquisar no Instagram também. Então vamos lá. Quando eu tenho uma escala, um termômetro de 0 a 10, o que é legal saber? Tá? Bom, que nota a gente está entre 0 e 10. Seria o equivalente a gente pegar, nossos filhos estão na escola, ou para mim no caso seria, agora é neto, não os filhos já fizeram escola, faculdade, etc. Né? Repetiu, passou raspando ou passou. Né? Mas peraí, como é que eu sei a performance? Não, você só sabe que passou ou não passou, tanto faz se passou ou não passou. Né? Então, o que acontece quando a gente pega essa nota de 0 a 10 e recorta em 3 instâncias? A gente perde informação. As três instâncias seriam... No NPS, disseram que eles fizeram um cálculo de cluster, não sei o quê, e que não demonstraram como fizeram. Então, que de 0 a 6 a pessoa é detratora da marca. De 6 a 7 a 8... Ela não é nada. Ela não é nada, é indiferente. E 9 e 10 é promotora. Promotora da marca. Então, para ter feito esse cluster metodológico, o que eles precisariam ter feito que nem o livro diz que eles fizeram? Tinham que pegar, mensurado. Cláudio, você deu uma nota de 0 a 6. Explique né? Isso aí. Agora, quantas vezes você já falou mal dessa marca? Né? Eu costumo falar mal dessa marca. Essa marca é uma porcaria. Eu não gosto dessa marca. Não recomendaria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se alguém falar para comprar, eu falo para não comprar. Etc. Então, aí você concorda. As pessoas que... Se encontrar essa relação entre quem deu a nota de 0 a 6 e pessoas que falam mal, beleza. Aí depois 7 e 8. Gente, Lilian fala isso no artigo dela. 7 e 8. Gente, 7 passa de ano. 8 você ganha tapinha nas costas. Né? Tapinha, 8, nota boa, 8. Né? Então, aí 7 e 8. Indiferente. Esse nem entra na média. Nem entra na média. Cálculo. Ou seja, no média não, é um cálculo. Aí vocês vão perguntar para a pessoa, para fazer esse cluster metodológico deles. Cláudio, você deu a nota 8 para essa caneca, ou para esse podcast, né? Você faz comentários positivos? Não. Faz comentários negativos? Não, mas eu nem também pergunto não. No 8. Não, mas para eles fazerem associação, eles tinham que ter feito. Que pessoas que dão nota 7 ou 8 estão tomando Johnny Walker com Yakult. E vocês sabem o resto da piada. Né? Então, para a sua marca, para o seu produto. Né? Keep walking and... que nem os cavalinhos, tá? Aqui para o bom entendedor. Tá? Então, seria o Johnny Walker com Yakult. Então, nem aí para o que está acontecendo. E pessoas que deram notas 9 ou 10, se perguntasse, não, eu falo bem, eu indico, eu faço isso, estou muito satisfeito, ou seja... É muito difícil acreditar que alguém dá 8 e é Johnny Walker com Yakult. É muito difícil que é Johnny Walker com Yakult, né? É muito difícil. 8 é uma a gente acabou de almoçar aqui. Nota aqui. 7, 8. 7, 8, cara... Mas é um lugar que a gente acabou de falar por ele. Poxa, a comida é legal. E a gente continua voltando. Feijãozinho extra veio. A gente continua voltando. É o melhor lugar do mundo para se almoçar? Não é. Mas a gente está em Ribeirão Pires, a gente vai lá. Eu já até me esqueci o nome do lugar, mas a gente vai, porque ele não pagou a publi também. Né? Então a gente vai, a gente volta, a gente retorna, e se alguém perguntar, poxa, vai lá. Come lá, é 8. E vai lá, 7 é 8. É honesto. E se alguém perguntar onde você come, eu como ali na esquina do outro lado da Centrípeta. Que é nota 7. Que é nota 7. É 8. E é honesto. É honesto. Tá? Então é muito difícil que uma nota 7 ou 8 seja Johnny Walker com Yakult. Especialmente. Né?
E depois, ou seja, aí o que acontece isso? A gente tem essa quebra essa perda de informação. E aí eu faço esse exercício, e o Cláudio já mostrou isso para cliente, e eu falo, eu falo, assim, eu sei que os clientes querem mensurar, mensura, não tenho nada a ver com isso, só não coloca meu nome na análise disso, porque a análise disso é análise falha. Mas quer lá, um númerozinho, coloca um númerozinho. Tá? Mas aí como calcula? O NPS é o percentual de promotores menos o percentual de detratores. Isso. É o percentual sobre o total. Então, beleza. O indiferente... Nem aparece. Nem aparece. Só importa se você é promotor ou detrator. Isso. Então a gente tem pelo total da amostra. Pelo total da amostra. É o percentual do total da amostra menos o percentual do total da amostra. Né? Então, aí eu faço um exercício que assim que acho que é com os alunos, que acho bom a gente repetir, não precisa de nada. Vamos supor que vocês tenham 100 clientes. Né? Os seus 100 clientes te avaliam com nota 0. Aí eu pergunto para a nossa calculadora ambulante de NPS... Menos 100. Tá? Aí você, putz grila, que nota horrível. Vamos fazer um esforço. Eu passei para nota 1. Não, para nota 1. Quanto é que é meu NPS? Menos 100. Todo mundo deu. Claro. 0 de promotores, 100% de detrator. Aí você faz um tremendo esforço, você pula de nota 1 para nota 5. Não, e a equipe de vendas, todo mundo antenado, agora vamos melhorar atendimento e tudo, eu passo para nota 5. Vocês concordam que é um tremendo esforço? Você passou de uma nota 1 para uma nota 5, foi uma coisa fenomenal. Isso. Qual é o reflexo disso na sua nota do NPS? Continua menos 100. Aí você melhora 20% a sua nota, chega para nota 6. Né? Ou seja, 6 aí eu já estou quase passando de ano. Já estou quase. Qual é teu NPS? Menos 100. Ou seja, todo esse esforço de você sair do fundo do poço até estar com a cabeça assim por cima do poço, não mudou nada a sua métrica. Aí vocês... Seu bônus foi embora. Vocês num esforço sobre-humano... Mas daqueles de mandar gente para fora do país... Para aprender sobre atendimento. Passa para nota 7. Aí, como mágica, o seu NPS passa de menos 100 para 0. Para nada. Ou seja, eu saí de menos 100... Por quê? Qual é meu percentual de promotores? 0. Meu percentual de detratores? 0. Né? 0 menos 0 é 0, meu NPS. E o que deve doer mais é que 50 deles deram 7 e 50 deram 8. Também, ainda pode ser isso. Ou 100% deram 8. Você passou de 7 para 8. Continua 0. Você passou lá de 5 para 8. Continua 0. De 7 para... se 7,5 para 8, continua 0. Aí lá vai. Qualquer proporção ali seria 0. Aí vocês passam para 9. É isso. Aí você passa para 100. Todo mundo deu... Gente, eu estou fazendo isso para facilitar, né? Todo mundo deu nota 1, depois todo mundo deu nota 6, todo mundo deu nota 7, todo mundo deu nota 9. É lógico que isso não acontece. Aí passa para nota 9. Aí faz menos 100, 0 e 100. 100. Aí beleza. Aí aquele jantar de família que seus filhos que tiraram 9 no último semestre... No penúltimo semestre, o pai, tirei 10. O que você faz? Comprar pizza, abraça, não sei o quê. Passou de 9 para 10. Aí o Cláudio, como um cara que potencialmente podia gostar do NPS, não mais, eu já enchi muito o saco dele, mas ele ouve, e ouve muito bem. Não que esteja certo, mas o Cláudio ouve bons argumentos. Aliás, sobre isso eu estou certo. E não é convicção, como alguns falam, a gente pode provar. Né? Aí o Cláudio chega para o filho dele. Lucas, sinto muito, o seu NPS não mudou. Não mudou nada. Como assim? Não, o seu NPS 9 e 10 é a mesma coisa, cara. Para quê? Então, esquece a pizza, esquece o aumento da mesada, esquece felicitações. Já era, teu NPS continua o mesmo. Eu não vou te recomendar como filho para ninguém, tá? Então, continua a mesma coisa. Então, poderia ser menos ruim? Poderia. Usa o de 0 a 10.
Quando a gente vê de 0 a 10, a gente vai vendo uma melhora ao longo do tempo. E o NPS faz assim, né? Tá? Então, primeiro ponto, essa perda de informação, de tricomizar o que é tem uma escala de 0 a 10. Ou seja, ao pegar um termômetro, está sem febre, não sei se está sem febre, não sei se está com febre ou sem febre, ou está com febre. Bela febre. Ou tá com, não tem nem bela febre. Não, é só febre. Bela não está aí. Então, esse seria um efeito. Agora, o outro, que é mais pernicioso, é o seguinte. Vamos supor que esses caras tenham feito nos Estados Unidos, tivessem feito, porque eles não fizeram. Porque quando a gente faz, a gente mostra. Né? Então, a gente mostra os cálculos, né? Como é que a gente fez. Né? Então, vamos supor que tivesse feito lá nos Estados Unidos, que 0 a 6 fosse detrator, 7 a 8 fosse indiferente, 9 a 10 fosse promotor. Pergunta a vocês. Em qual câmera você vai perguntar? Estou falando naquela câmera ali, olhando assim no fundo dos olhos das poucas pessoas que estão nos vendo. O que vale nos Estados Unidos vale no Brasil? 0 a 6 nos Estados Unidos seriam a mesma coisa que 0 a 6 no Brasil, na Indonésia, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, no Canadá, no México, na Argentina? Não. E eu tenho certeza que não, porque a gente, na BASF, e na própria Quorum Brasil, vamos na Quorum Brasil, nós já fizemos estudos em 10 países. Então, a gente precisa usar a mesma escala, porque o cliente precisa saber qual é o meu nível de satisfação no Brasil, qual é o meu nível de satisfação na Argentina tem que comparar. E na Colômbia. Tem que usar as mesmas assertivas. Uma nota 7 na Argentina é uma nota considerada muito boa. Recheado de elogios. Então, e aí, aqui no Brasil, uma nota 7, ela vem recheada de críticas. Depende. Não, estou dizendo só assim, o quanto é diferente de fato. Porque na Alemanha, se você ganhar um 7, você dá um beijo na boca do cliente. Porque, assim, é muito raro você ter um 7. Então, as pessoas são diferentes. Isso. Os critérios são diferentes. Não dá para achar que... Não tem silver bullet global, não tem. E aí tem uma coisa que é muito interessante, Cláudio, que é o seguinte. Assim, Léo, mas não tem um ponto positivo? Tem um ponto positivo que é fácil de entender. Isso. Só, é o único e só. É o único ponto positivo que tem, que é fácil de entender. Para quem usa. Não quer dizer que seja bom, fácil de entender para quem responde. Porque, tem uma varejista que eu gosto muito, não vou citar o nome, eu sou cliente faz um tempão. Você vai lá, faz a compra, não sei o quê, sou sempre muito bem atendido. Aí que você vai pagar, o vendedor ou a vendedora fala para você, olha, você vai receber uma pesquisa de satisfação, que não é de satisfação. Eu já cansei de falar, gente, não é de satisfação, mas eu desisti. Não, o vendedor também não tem nada a ver com isso. Você vai receber uma pesquisa. O senhor responde? Respondo. Claro. Mas para a gente nota boa é só 9 ou 10. Então, gente, acabou. Me dá um 9 aí. Não, então assim, ou seja, a gente faz pesquisa para saber o que está acontecendo ou para tapar o sol com peneira. Né? 9 ou 10 é muito bom. Precisa ser você tem que estar muito satisfeito com esse varejista. Exatamente. Tem um lugar que eu vou bastante, mas eu não respondo, eu me recuso a responder. Aí acontece, então eu conheço o que é NPS, então eu sei que se eu der uma 7 ou 8, ainda vai ter um problema. Por que você não deu nota 10 para a gente? Ainda vou ter que me justificar. Que a única parte que presta é ali a pessoa se justificar. Agora, gente, por favor, você lembra quando se vocês assistiram o nosso encontro do questionário, lembrar que tem uma pessoa do outro lado, não encham o saco dos seus clientes. A cada coisa que a gente faz,
tem lá a porcaria para a gente responder da nota se você indicaria ou não. As pessoas já sabem que se não der 10, vão ter que escrever. Então, por preguiça, tem um monte de gente te dando nota 10 por preguiça de ter que escrever alguma coisa para você. Tá? Agora, então, se você medir lá atrás só nota assertivas corretas sobre, vamos lá, produto, parar de perguntar a qualidade do produto, entender que qualidade é um construto que não se também a qualidade do atendimento, mas sempre lembrando que não dá para ficar perguntando para o seu cliente o tempo inteiro. Isso ou seja, eu, por exemplo, sou cliente do iFood. Tenho um montão de coisa que eu compro no iFood. Eu tenho por prática sempre avaliar bem uma categoria de profissionais que o Cláudio e eu respeitamos demais, ainda mais depois da pandemia, que são são os entregadores. Eu nunca deixo de dar a gorjeta e de avaliar os entregadores. Então, eles salvaram nossas vidas, né? Aí depois tem lá, qual é a probabilidade de você indicar o iFood? Eu boto 10, mas é mentira. Eu nunca indiquei o iFood. Estou falando do iFood, eu não indiquei o iFood para ninguém. Até hoje eu até comentei com o Cláudio que eu compro. Por que você não usa o iFood ou o Rappi para fazer compra de supermercado, não sei o quê. Mas não é. Nossa, usa que é ótimo. Então eu estou mentindo. Eu estou dando 1h20 de carro, hein, para você convencer. Eu estou dando uma informação para não me encherem a paciência. Eu dou lá a nota 10. Tá? Então isso eu que conheço. Agora, quem não conhece, eu tenho muitos alunos que estudaram, fizeram MBA comigo, e alguns falando, professor, com NPS, esse mês eu perdi R$1.000 em comissão por causa do NPS. Mas por quê? Pessoas que responderam com nota 7, mas como? Nota 7 é bom. Então, ou seja, quem não conhece o NPS pode achar que está dando uma nota boa. Claro. E quem está interpretando está dizendo que aquilo é indiferente, que aquilo é ruim, que você é indiferente. Ou seja, o pior dos mundos é você ter o cliente falando uma coisa e você interpretando de uma maneira que não... Opa! Me entusiasmei aqui. De uma maneira que não foi a que o cliente falou. Né? Então, eu acho que essa é a parte mais, talvez, a mais crítica, não é? Porque um cliente que deu 8 é um cliente satisfeito. Não tem como. De 0 a 10, não é um indiferente. Não tem como achar que ele é indiferente. E nesse exercício, que nós sabemos que tem suas limitações de todos darem 7 ou 8, você vai ter um NPS 0. Todo mundo indiferente. Todo mundo indiferente. Se todo mundo te der nota 8, essa métrica está dizendo que todo mundo é indiferente a você. O que a gente tem feito e tem convencido, felizmente, os clientes, quando nós fazemos estudo de satisfação, a gente inclui lá, e o cliente pede, e nós temos clientes internacionais, e internacionalmente usam, porque a matriz fica nos Estados Unidos, ou porque a matriz fica em qualquer outro lugar, e o cliente aqui do Brasil também tem que ter. Mas os clientes aqui no Brasil, eles têm entendido que isso é para atender a casa matriz. Mas nós temos conseguido falar, vamos olhar o que acontece antes, que talvez até explique aqui um 6 na recomendação aqui, geral, ou qualquer coisa assim. Então, nós vamos lá medir, fazer um estudo de satisfação de cliente, nós vamos ver quais são os grandes fatores, produto pode ser um grande fator, mas quais são os atributos que estão dentro de produto? Qualidade constante do produto, performance do produto, ou qualquer coisa relacionada ao produto. Qual outra? Logística pode ser? Então, a entrega dentro do prazo acordado, a entrega dentro do prazo adequado para o cliente, você vai medindo isto, ou seja, você tem fatores, dentro do fator você tem atributos, onde você vai descobrir, qual foi... o que causou determinada nota geral de satisfação. O que contribuiu para. O que contribuiu para aquela nota de satisfação. E aí você tem algo prático.
Aqui, olha, depois você pode fazer uma análise de regressão, etc., né, para ver o que mais explica a recomendação, o que mais explica a lealdade, a intenção de recomendação, a intenção de etc. Tal, você faz uma análise e fala, olha, esses são os 3 atributos, os 4, os 5 atributos que você deve prestar atenção e trabalhar com um plano de ação para elevar sua nota de satisfação, etc. Aí depois disso tudo, só um minutinho, você faz tudo isso, tal, e lá no final vai mostrar o NPS. Aí o NPS caiu. Aí o cliente fala, porra, a gente melhorou aqui a satisfação, mas o NPS caiu. Eu falo, mas por que a gente perguntou? Não, e aquilo, é só pegar, ao invés de você calcular, fazer o cálculo do NPS, calcular a nota de 0 a 10, qual foi a média daquilo. Tá? O NPS pode ter caído, mas isso é uma média boa, entendeu? Então, e aquilo, aí isso que o Cláudio estava falando, a gente pode usar como variável dependente, a variável que vai ser, que a gente quer explicar, uma intenção de recomendação. Que a intenção de recomendação pode ter essa perguntinha do NPS, mais 2, essa assertiva, mais 2 ou 3 outras assertivas. Então, a gente tirar a média daquilo e ver quais são os outros atributos, fatores que ajudam a explicar a intenção que alguém tem de recomendar o seu produto, ou a intenção que alguém tem de comprar seu produto novamente, e a intenção de se declarar leal ao seu produto, à sua marca. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise lá, uma análise de regressão, muito provavelmente. Quando a gente pega o NPS, se a gente for trabalhar com 3 fatores, aí a gente tem que fazer uma regressão multinomial, porque é contagem. Tá? Então, porque aquele índice é um índice malucão. Tá? Então, seria... E não seria, assim, perguntando para vocês, não seria muito mais simples perguntar, ao invés de a probabilidade de você recomendar, já que é detrator, indiferente ou promotor, por que não pergunta se você tem intenção de falar mal da marca, se você tem intenção de não falar nada da marca ou tem intenção de falar bem da marca? Seria mais óbvio, porque para aqueles que não têm conhecimento do NPS, da escala, que acham que 8 é uma nota boa, estão prejudicando quem atendeu com uma nota 8, porque as empresas usam muito, né, também isso para depois promover, despromover, dar bônus, tirar bônus, dar bronca em quem não tira nota 9 ou 10. Gente, vocês todos fizeram escola, ninguém tira 9 e 10 o tempo inteiro. Então, essa ideia de hoje discutir um pouquinho, e de novo, eu sou o apaziguador, né? Nossa, cuidado com essa palavra, apaziguador. O cliente pede, não há nenhum problema, mas com muita gentileza, com muito cuidado, a gente orienta o cliente. Para fazer coisa melhor. Quer mensurar, mensura. Vamos mensurar. Mas vamos fazer aqui uma outra coisa, e felizmente está sendo sensacional, porque você descobre lá que você tem 25 atributos que são muito importantes, tem 20 atributos que são muito importantes, e que a gente tem que medir esses atributos, fazer depois uma análise de regressão e falar quais são os 3 que mais importam, porque dentro de uma... Para que serve um estudo de satisfação? A gente quer blindar os clientes que estão conosco para que eles continuem comprando cada vez mais da gente. A gente também quer ampliar negócios, então por isso que a gente fala com esses clientes também, ou clientes potenciais, porque a gente quer ampliar. E vem dicas muito importantes dos clientes que podem ser insights para alguma coisa nova, e a gente então também pode até começar a pensar em questões, vamos colocar entre aspas, de inovação, etc. Então, não faz sentido fazer, desculpa falar dessa maneira, mas fazer estudos que apenas falem de NPS. Então, desculpa porque... Se você hoje faz, pare de fazer assim e converse melhor com seu fornecedor, tal. E se tiver mais dúvidas sobre NPS, fale com a gente. Mas NPS, a gente... mas aí as pessoas podem perguntar, mas e agora o que eu faço, né?
outras métricas, tem outras maneiras de se medir. Bom, então, assim, uma coisa é clara, NPS não mensura satisfação. Ponto. Não mensura. Não mensura. Então, falar, vamos mensurar uma pesquisa de satisfação. Não é. É uma métrica, uma pergunta de intenção de recomendação. Ponto final sobre isso. Tá? Então, não mensura. Mensura a lealdade? Também não. Né? Então, não. Mensura a intenção de recompra? Também não. Aí é aquilo que eu falei, faz sentido lógico que a gente recomende aquilo que a gente gosta, faz sentido lógico. Mas não explica. Tá? Então, só vai saber se esse sentido lógico funciona se mensurar. Então, não existe uma métrica universal para tudo. E essa questão de tricomizar, de dividir em três coisas, eu estou febril, não estou nem com febre nem sem febre, que eu também não sei o que seria, ou estou com febre, que é um termômetro NPS, que não serve para nada. Acho que hoje a gente... Não, tudo bem, vocês nunca vão querer me contratar, mas vocês contratem o Cláudio, que ele vai apaziguar esse negócio. Não, é que eu estou falando assim, nós entendemos os policies da companhia, tal, a gente entende que mundialmente precisa ter, e a gente entende, só que a gente explica que na Alemanha a vida é de um jeito, na Argentina a vida é de outro, na Colômbia... E a Argentina é aqui do lado. E 7 não é o mesmo 7? Não é o mesmo 7. Na Argentina não é o mesmo 7. E a gente faz muitos projetos na Argentina. Eu vivi na Argentina. E o 7 pode mudar ao longo do tempo. Tá? E pode para pessoas diferentes, com... classe social diferente, nível de escolaridade diferente, contexto diferente, categoria de produto diferente. Cenário competitivo diferente. Tudo. Ou seja, é uma bobagem esse... É uma bobagem, eu repito, é uma bobagem esse detrator indiferente promotor. Ele não se sustenta contextualmente em públicos diferentes e produtos diferentes. Quer usar, usa. E não se sustenta do ponto de vista matemático, né? Também assim. Matemático é mais triste. É mais triste porque ele não se sustenta. Mas, de novo, é algo que muita gente usa, muita gente entende, então, que deve ser interessante, deve ser... E ok, então a gente também mede isso. Mas, felizmente, a gente tem conseguido dar um passo atrás. Não, à frente. Porque o NPS fica só lá no final, né, como última pergunta. Então, e a gente entender tem muita gente entendendo. Tem mais coisas mais importantes a serem mensuradas. Mais importantes que até vamos explicar um pouco daquele resultado final. E só para a gente terminar hoje, o Léo... E aí, o cliente pode falar assim, puxa vida, mas o que substituiria? Bom, um índice geral de satisfação, medido pela... Satisfação se mensura com satisfação. Agora, qualidade de serviço tem escalas de qualidade de serviço. Então, satisfação pode ser de atributos, jornada, um montão de coisas que você pode mensurar a satisfação. Né? Então, e também com cuidado, sempre lembrando que tem uma pessoa... do outro lado te ajudando a responder. Qualidade de serviço tem escala Serviqual, Zeitmal e para Sumaran, que é clássica, de qualidade do serviço. Como é que se mensura a qualidade de serviço? Mensurando qualidade de serviço. Né? Então, se você quer mensurar a intenção de recomendação, intenção de recompra, lealdade declarada, existem escalas para mensurar tudo isso. Intenção de qualquer coisa tem escala. Atitude em relação a qualquer marcas, produtos, conceitos, etc. Existe escala para tudo isso. Nós temos um cliente que abandonou o NPS e nós criamos para ele três índices. Teve alta. Teve alta de NPS. Ele teve alta de NPS. É um cliente líder de mercado. Num segmento da construção civil, e ele teve alta de NPS e a gente criou 3 índices para eles. O índice de lealdade, o índice de recomendação, o índice de recompra. E o índice de recompra. Então, ele agora tem esses índices que ele vai medindo ao longo do tempo. Índice é besta, né? Índices.
Índices, é que a gente colocou lá index. É que a gente colocou em inglês para impressionar. Loyalty Index. A gente colocou em inglês para impressionar. Né? Ficou bacana. Loyalty Index, Recommendation Index. Mas a gente pode achar que a gente é besta, assim, que falando coisa... Então tá. E a gente criou, então, 3 índices. De lealdade, intenção de recompra, que eles vão mensurar ao longo do tempo. Eles mensuram o tempo todo e vão vendo isto, como é que vai, e faz os esforços, porque a gente explica o que é que está levando a esse índice. Nesse estudo tem um negócio muito legal, que é o seguinte: a gente está trabalhando com o mercado B2B, empresas para empresas, que tem um antecedente, uma coisa que ajuda a explicar o quanto o índice de lealdade, o índice de recomendação, o índice de recompra, é como a força de vendas é percebida, se ela é orientada para o cliente. O que é uma força de vendas orientada para o cliente? Ela coloca o cliente em primeiro lugar, escuta o cliente, discorda do cliente, quer que o sucesso do cliente, que é o sucesso dela. Então, são várias assertivas nesse sentido. E tem outra que é orientação para vendas, que é aquilo: eu quero mais vender, porque então eu tenho que bater minha meta, eu vou bater minha meta, você leva esse produto, o cliente percebe isso. O que a gente consegue ver? Quanto maior a orientação é percebida como orientação ao cliente, maior é o índice de lealdade, maior é o índice de recomendação, maior é o índice de quanto pode ser, quantas opções existem para que você possa monitorá-la ao longo do tempo, que não seja apenas um indicador que tem uma série de questionamentos sobre ele. Isso pode sair o quê? O pessoal está muito orientado para vendas, é percebido como treinamento. Não é a nossa praia. Vai lá fazer um treinamento. Isso. E o cliente dá essas indicações. Olha, estão aqui só querendo fechar negócio comigo. Não estão se importando, não estão se importando se o meu portfólio é um portfólio adequado, se o público que frequenta o meu local já que a gente já estourou o tempo, vamos lá. Diretor, a gente vai seguir mais um pouquinho aqui. A gente vai ser mandado embora. A gente vai ser mandado embora já. Mas eu até, esses dias, na época do Natal... O Emerson vai cobrar, mas ele é global. Ele é global, mas ele assim... é diretor global. Depois ele corta o que ficar ruim. Ele vai cobrar da gente. Não, calma, depois... Ele faz... Mas a gente fala que recomenda ele. Será que ele aceita um Pix? Ele deve aceitar um Pix. A gente faz um... Vai a gente rápido, faz um público. Rápido, então você fica me atrapalhando, cacete. Eu fui comprar no final de ano, comprando as últimas coisas de Natal, eu fui comprar... Eu confesso, um Crocs. É feio, mas é confortável. Aí entrei na loja daquele jeito. Eu quero aquele Crocs. Eu não posso chamar de clássico uma coisa que é feio. Eu quero aquele Crocs ali, modelo básico. Aí, número 41. Fica a dica. Se alguém for me dar um Crocs Publi, se for me dar um Crocs, é 41. Tá? É feio, mas é confortável. Aí fui comprar. Aí provei. Estava bom. Aí a moça falou: você não quer provar, experimentar o novo modelo? Eu só ouvi assim que era alguma coisa 99, que é 40% mais confortável. Tá bom. Mas eu provei. Era muito mais confortável, menos feio e muito mais confortável. Mais feio. Mais feio. Continuava. Não vou dizer que é uma coisa bonita. Não, né? É bom para home office, né? Então é ótimo. Não é bom para nada. E aí, você usa mocassim, cara. Ele usa mocassim dentro de casa. Então tem esse problema. Né? Então eu uso Crocs, sandália havaiana. Tá bom, continua. Aí eu provei. Aí quando eu vi o preço, R$399 por um pedaço de plástico. Micro-ondas. Exatamente, é um micro-ondas. Então, R$399. Aí eu falei: não quero não, muito caro. Mas como aquele que era muito caro, era muito mais confortável, quando eu calcei o que eu ia comprar, eu já não achei tão confortável. Ou seja, eu não comprei nenhum dos dois. Foi até eu escrevi lá no LinkedIn, o upsell virou no sell. Entendeu? Porque eu estava pronto para comprar um negócio, a ser satisfeito. E aí vem a história da orientação. A orientação à venda perdeu tudo. Perdeu toda a venda. Isso é possível medir, a gente mede constantemente. Orientação à venda, orientação ao cliente.
É um negócio então, muito legal. Então, legal. É um caso típico de orientação à venda. Pô, Muito eu entendo, legal. a moça queria ganhar comissão e tudo, mas perdeu. E a E gente... não é perder o mané, perdeu por falta de treinamento. A pessoa está lá. Muito legal esse exemplo. Né? Então, o croque é uma coisa horrível, mas o exemplo é horrível, bom. o exemplo é bom, né? O exemplo é bom. Mas então vamos embora, né? Basta, né?